Olá pessoal, Aline Silveira falando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de mais uma ferramenta de Axis chamada Interessante Ponto de Vista, ou Ponto de Vista Interessante. Falo assim porque quando a gente traduz o adjetivo no inglês, ele vem antes, e no português a gente usa geralmente menina bonita. O adjetivo vem depois, né, do sujeito. E aí fica a critério de cada um. Eu gosto de interessante ponto de vista, tem gente que gosta de ponto de vista interessante. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então vamos lá. O que seria isso? No vídeo passado, que eu vou deixar aqui para vocês verem, a gente falou um pouquinho sobre baixar as barreiras. Porque a gente eleva as nossas barreiras e a gente acaba, por uma proteção nossa, a gente acaba impedindo, né? Por exemplo, que vem um julgamento, que geralmente a gente não gosta, mas é só um ponto de vista interessante, ou um interessante ponto de vista da outra pessoa. E então a gente tem que aprender, na verdade, a baixar as nossas barreiras, principalmente quando a gente sente que a gente está elevando elas, né? Quando a gente sente que a gente está ali no nosso muro fechado e nada pode penetrar, só reagindo à ação das outras pessoas, e a gente baixa essas barreiras. E aí, uma outra ferramenta em conjunto é o interessante ponto de vista, que na verdade o que seria? É você não julgar o ponto de vista da outra pessoa. É um ponto de vista diferente, é um ponto de vista interessante, que não é o mesmo que o seu. Mas aí tá tudo bem. Você não precisa ficar ali discutindo com a pessoa, tentando impor o seu ponto de vista, porque geralmente a gente faz isso, né? A gente tem o nosso ponto de vista aqui, a gente eleva nossas barreiras, porque o ponto de vista do outro é diferente do nosso, e a gente fica ali, reagindo, batendo com a cabeça no muro, vamos dizer assim. Então, quando a gente utiliza essas duas ferramentas juntas, a gente baixa as nossas barreiras, a gente vai ganhando dinheiro, lembra? Recebendo os julgamentos, não aceitando. O que é receber o julgamento? Ela falou que eu sou feia e eu tenho que acreditar que eu sou feia e vou ficar depressiva. Não. É um interessante ponto de vista dela, que ela acha que eu sou feia, mas eu acho que eu sou linda. E tá tudo bem. São só pontos de vista diferentes. É isso, é basicamente isso. Então, para que a gente não reaja, para que a gente não eleve as nossas barreiras, a gente tem que viver a cada 10 segundos no interessante ponto de vista. E como que é utilizar essa ferramenta? É exatamente isso. Quando alguém vem e fala algo diferente que eu não concorde, ou que seja diferente daquilo que eu penso, do meu interessante ponto de vista, eu tenho essa consciência. Eu estou consciente no momento presente, porque quando a gente não está consciente, a gente reage. A gente leva a barreira e vai reagir, vai brigar com aquela pessoa que tem um ponto de vista diferente do nosso. Mas quando a gente está consciente no nosso momento presente, a gente baixa as barreiras, baixando as barreiras, lembra? E a gente pensa, a gente não precisa nem falar, porque às vezes a outra pessoa fica nervosa. Eu, por experiência própria, quando eu tô, por exemplo, se alguém tem um ponto de vista diferente, eu falei alto, interessante ponto de vista. E a pessoa ficou mais brava ainda, porque ativa os implantes extratores dela, né? Que vem a raiva, vem a fúria, vem o ódio. Então eu acho que uma dica minha é não falar, mas você pode estar mentalizando, sentindo isso. Interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eles têm esse ponto de vista. Olha como a gente se sente muito melhor do que, não, eu não sou feia, você é isso. Você tá entendendo? Quando a gente entra na energia da briga, entra na energia, a pessoa ativou o implante distrator dela, que é o que seria um implante distrator? É o que é colocado no nosso corpo, ou explante, que eles falam, né? Que é colocado nos outros corpos, não somente no nosso corpo físico, na nossa mente, nas nossas emoções, que ativa em diferentes situações da nossa vida. Isso pode ter sido nessa vida, na nossa gestação, em vidas passadas. É algo que ativa ali. Por exemplo, se você sente uma raiva, que nem eu, tinha uma raiva dentro de mim. Tinha não.
ainda tenho, mas ela tá muito mais controlada. Era instantânea. Então alguém tinha um ponto diferente do meu, eu elevava minha barreira, eu reagia a essa pessoa e eu acabava ofendendo a pessoa. E depois que passava a raiva, eu falava, nossa, desnecessário, e eu magoei a pessoa. Geralmente a gente faz isso. E quando a gente tem essas ferramentas, a gente, né, pode utilizar e mudar. Né? Realmente era uma das coisas que eu queria. Eu falava, eu quero ser menos nervosa, eu não quero ter mais essa raiva dentro de mim. E hoje, quando ela vem, eu controlo, eu baixo as minhas barreiras, eu começo a pensar, interessante ponto de vista, que a pessoa tem esse ponto de vista. Aí você pode ficar repetindo, interessante ponto de vista, que ele tem um ponto de vista. É só um ponto de vista, que é diferente do meu e tá tudo bem. E aí você vai ver que a raiva passa. Faz o teste, mas esteja consciente quando você emana isso. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre os implantes. Eu ainda estou estudando a respeito disso, mas só para vocês terem uma ideia. Hoje a gente vai trabalhar um interessante ponto de vista. Então, todo ponto de vista. O que seria um ponto de vista? Uma opinião de uma outra pessoa que seja diferente da sua. É só um ponto de vista interessante. É só um interessante ponto de vista. E tá tudo bem. Eu não preciso levar as minhas barreiras e eu não preciso reagir a esse ponto de vista, impor a minha opinião para outra pessoa. Às vezes, se você não quer discutir, você fala, olha, esse é o seu interessante ponto de vista e esse é o meu. A gente não vai sair desse lugar. Eu não quero te convencer e eu não quero que você me convença. Tá tudo bem. Vamos conversar sobre outra coisa? Você evita briga, você evita desgaste, você evita, né? Porque você vem com essa raiva que destrói, ela é uma energia ruim, porque a raiva ela tá muito parecida com a potência, mas de forma negativa. A gente pode utilizar essa energia, mas tendo consciência da nossa potência. E quando a gente está na raiva, a gente utiliza essa força que é incrível, forte, mas por algo negativo, para ofender outra pessoa. E aí a gente desestabiliza os nossos chakras, toda a nossa energia cai. E não é isso que a gente quer, não é verdade? É isso que você gostaria de ter para sua vida? Reagir o tempo todo ou estar consciente e agir? Poder agir de acordo com aquilo que você é internamente. E não com esse monte de coisa que a gente tem aí, que liga os gatilhos e a gente só explode. Então vamos, a cada 10 segundos, ter essa consciência de que é só um interessante ponto de vista que outra pessoa tem e tá tudo bem. Então é isso. Esse é o recadinho de hoje, essa ferramenta. Assistam os outros vídeos de Axis também, que eu gravei para vocês, que tem bastante informação de algumas outras ferramentas que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. E é isso aí, a persistência, utilizar até que a gente esteja mais consciente possível e sempre utilizar, porque a vida está aí, a gente está nesse planeta, não é verdade? E a gente tem que a gente não tem obrigação de nada, mas eu acho que a gente pode escolher algo melhor para nossa vida, eu acho que a gente pode escolher estar mais consciente, a gente pode escolher ser mais a gente, né, do que comprar opiniões de outras pessoas de fora, do que estar ali na defensiva o tempo todo. Então, reflitam a respeito disso, utilizem as ferramentas, que eu acredito que vai ser o boom e vai mudar muita coisa. Que é o que o Axis está trazendo para mim. Eu vejo que ele está montando o quebra-cabeça de tudo, o que eu não tinha condição ainda, porque estava tudo muito separado. Então eu vejo que as ferramentas do Axis, elas têm esse poder de juntar tudo e de falar, nossa, era isso que estava faltando para minha vida. Mais consciência. Então, desejo muita luz a todos vocês. Quem curtiu, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos, né, para que mais pessoas possam ter o conhecimento sobre essa ferramenta e saber que é só um interessante ponto de vista que cada um tem. E quem não se inscreveu, se inscreva no canal para que vocês possam receber as notificações, né? Apertem o sininho. E é isso.
Então, desejo muita luz a todos vocês e vamos lá no interessante ponto de vista. Beijo a todos e gratidão.